Bom dia, mostrinha, bora! Quinta-feira, dia 12, por aí, dia 12 de setembro. Vamos falar hoje sobre jejum. Deixa eu escrever já aqui pra você. Tem alguma dúvida sobre jejum? Jejum intermitente, jejum emagrece, jejum é bom, jejum faz mal? Deise, vamos falar sobre jejum. Se você tem dúvidas, coloca aí a sua dúvida sobre jejum. Se você faz jejum também, escreve aí pra nós. Vamos chegando, compartilha aqui na setinha para algum amigo. Estou gravando também aqui para o YouTube. Se você está aqui me vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, para ajudar a trazer mais conteúdos como esse sobre emagrecimento. Bom dia, Marília. Bom dia, as meninas estão chegando lá do grupo. Bora conversar sobre saúde, sobre coisa boa. Ó o Bruno aí. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bruno estudou comigo na escola. Vamos lá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, às vezes você tá chegando aqui de paraquedas, uma amiga sua falou de mim, assiste lá Live da Deise, não sei o que, ela ajuda a gente a emagrecer. Realmente estou aqui, esse é o meu papel aqui, eu estou aqui para te ajudar a comer bem e a emagrecer também, a ter resultados, através da sua alimentação mais saudável. Eu sou nutricionista, formada há 14 anos, mãe de 2 meninos lindos, tá? E eu falo porque o mãe, porque depois da maternidade que despertou em mim esse negócio da vida saudável, tá? Mesmo eu sendo nutricionista, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, sobre o quanto você comer bem influencia, a sua vida e a de quem tá perto de você, a quem tá próximo de você. Deixa eu arrumar aqui minha câmera do YouTube. Tá meio baixa. E aí, quando meu filho começou a se alimentar, o Ian, ele tem 7 anos, pra quem não sabe, meu mais velho, aquilo mexeu muito comigo, Então eu percebi que eu precisava cuidar da minha alimentação, porque eu era um exemplo pra ele. Ele ia comer o que ele visse a mãe dele comendo na maior parte do tempo, o que os pais comem. E aí eu tive que fazer essa reorganização na minha casa, na minha vida. E consequentemente eu emagreci 25 quilos fazendo isso, assim, ó. Passou 6 meses, pequenas mudanças que eu fiz na minha alimentação me fizeram emagrecer 25 quilos. E aquilo despertou em mim, assim, muita vontade de estudar mais, E as pessoas me perguntavam cada vez mais sobre isso, sobre alimentação saudável, do emagrecimento e tal. E eu vim aqui e eu compartilhava tudo aqui no Instagram, com vocês, com os meus seguidores daquela época. Tem gente que tá aí desde aquela época, já faz mais de 5 anos, 6 anos já. E hoje, eu descobri, naquele período mesmo, que era meu propósito de vida, que eu gostava muito, que aquilo me preenchia demais, poder ajudar pessoas, através do meu conhecimento como nutricionista, a emagrecer. E é por isso que eu tô aqui, mocinha, falando hoje pra você de jejum. E toda terça e toda quinta a gente tem essa live aqui às 7 da manhã, certo? Falei demais já, bora pro assunto. Jejum. Deise, jejum é bom? Se eu fizer jejum eu vou morrer? Vou morrer de fome, Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou falar também o que eu pensava sobre jejum, tá? Então lá em 2018, quando eu comecei a minha vida saudável, quando eu comecei a estudar sobre low carb, quando eu comecei a emagrecer, e aí eu fui olhar para o meu emagrecimento, mas deixa eu olhar aqui o que eu tô fazendo, que tá me ajudando a emagrecer. Eu percebi que mudar a qualidade do que eu como, que é comer comida de verdade, tirar, desembalar menos e descascar mais, ir mais pra feira, evitar muito produto de mercado, coisas que têm uma validade muito grande, É o que eu falo pra vocês, gente, é feira e açougue. O que vai fazer você emagrecer é comer comida de verdade, Eu comecei a olhar pra isso, então eu comia muito mais limpo, tá? Comidas assim que... Vou falar assim que vocês entendem mais rápido. A comida que tem uma validade super curta, Que é de geladeira, que é perecível, que se você não comer, ela estraga. Essa comida que faz bem pra você, na verdade, Que faz bem pro teu corpo. É o tipo de alimento que a gente nasceu pra comer, O que vem da natureza. Quanto maior é o prazo de validade de um produto, pior aquilo te gera, mais danos aquilo pode te gerar no teu organismo, tá? Porque tem muito conservante, tem muito aromatizante, pode ter muito sódio, pode ter muita gordura ruim ali naquele produto, muito açúcar, E eu comecei a olhar pra isso. E na minha cabeça, naquela época, jejum era um negócio inadmissível, O jejum fazia mal, o jejum você ia desmaiar, não ia aguentar. Imagine treinar em jejum, como que você vai fazer uma atividade física sem comer, Então eu tinha várias crenças,
tá? Na faculdade de nutrição isso não era tão abordado, né? Em 2006, oh meu Deus, gente, daqui 2 anos faz 20 anos que eu entrei na faculdade de nutrição. Não era abordado tanto quanto é falado hoje. Talvez hoje na faculdade de nutrição se fale, né, sobre jejum intermitente, sobre os benefícios do jejum, enfim, não era tão falado. Então era aquele negócio tipo, tem que comer de 3 em 3 horas, muito carboidrato, a base da sua alimentação é carboidrato, né? Antes da atividade física tem que comer carboidrato, né? Isso não é pra todo mundo, mas na minha cabeça eu fazia parte dessa turma aí. Então, jamais, né? Então, acorda e come, acorda e come, acorda e come. Só que, quando eu comecei a comer limpo, eu acordava e não sentia mais fome. Então, eu não queria comer assim, sabe? Eu tava tranquila, eu tava me sentindo tão bem. E cada vez mais, eu comecei a espaçar o meu café da manhã, né? Então, assim, coisas que, pra quem tem filho pequeno, então na época que eu comecei a mudar minha alimentação, eu tinha 6 meses. Então, vocês sabem, né? Bebezinho acorda às vezes 5 horas da manhã. Então, a hora que eu ia acordar, se 5, 6, 7 horas, era a hora que eu ia comer. Porque eu estava com fome, né? Ó, a Ju falando aqui, ó, continuo demonizando o jejum na faculdade. Gente, a faculdade trabalha a favor da indústria, né? O jejum favorece que indústria? Fale pra mim, nenhuma indústria, ele não dá dinheiro pra ninguém, ele só dá benefício pra quem faz. Enfim, vamos falar sobre isso. Então eu acordava lá com meu bebezinho, vamos comer. Aí mudei a qualidade da minha alimentação. Ai, não quero comer agora. Ai, eu vou tentar comer depois. Aí eu percebi que às vezes dava 8 horas da manhã, eu não queria comer, 9 horas da manhã eu ainda não queria comer. Aí lá por 10, 10 e meia eu senti uma vontade de comer, né? O que é sentir vontade de comer se não é a fome? Né? A fome é maravilhosa, não passar fome, tá, gente? Mas sentir a fome. O que é a fome? É o teu corpo falando, ô, psiu, aqui ó, precisando de comida aqui, tô precisando de energia aqui, tô precisando de nutriente aqui. Manda aqui pra mim, né? Então, sentir fome não é ruim, tô falando passar fome. Gente, não é passar fome, é sentir fome. Sentir os primeiros estágios, é o seu corpo te avisando. O que é isso? Como que é esses primeiros estágios? É uma baixa de rendimento, é aquele negócio que a barriga dá uma leve roncadinha, você fala, acho que tá na hora, né? Se você passa desses primeiros sinais, aí vem uma dorzinha de cabeça, começa a te enviar esses sinais, é o seu corpo conversando com você, né? Enfim, e aí eu comia lá 10, às vezes 11 horas da manhã, né? E eu senti que isso só aconteceu quando eu limpei a minha alimentação. Então, já fica a primeira dica pra você que tem vontade de fazer jejum. Não adianta simplesmente começar a fazer jejum. Ah, a partir de amanhã eu vou comer meio-dia. Não vai conseguir. Você vai sentir muito mal, né? Aí você vai passar mal de verdade, né? O primeiro passo de quem quer fazer jejum, de quem quer sentir os benefícios do jejum, é melhorar a qualidade da sua alimentação. Por isso que quando eu atendo um paciente ou quando eu começo um grupo de emagrecimento, nunca o jejum vai ser a primeira opção para emagrecimento para aquela pessoa. Não é que a pessoa chega lá e fala, Liz, eu quero emagrecer, o que você me sugere? Vamos fazer jejum. Jamais. Primeiro a gente limpa a alimentação. Tá? Limpando a alimentação, o jejum, ele meio que se torna natural, né? Assim como eu relatei aqui pra vocês, tá? Então, quais são os benefícios do jejum? Quando a gente tá em jejum, a gente não tem consumo de nada, né? A gente até pode consumir a água, né? Pode não, pode e deve consumir muita água durante o jejum, tá? Manter essa hidratação é o que vai também te possibilitar se manter em jejum, tá? Jejum de água a gente não faz. Então, a água, um chá sem adoçar, um café sem adoçar, cuidado para não exagerar na cafeína, tá? Hoje em dia a gente já tem boas opções de café descafeinado que você pode usar aí no seu período de jejum para te ajudar. Uma água com gás, uma água com limão, tudo isso não vai atrapalhar o seu jejum, tá? Não vai quebrar o seu jejum e vai te ajudar a se manter, né? Então, você tá sem comer, o que que acontece? Você tem a insulina, que ele é um hormônio, que ele é liberado quando você consome carboidratos principalmente, ele até é liberado quando você consome proteína, gordura não libera insulina quando você consome gordura. Pouquinho lá quando você consome proteína, mas é bem pouco comparado ao carboidrato, né? A insulina, ela vai ser disparada aí na sua corrente sanguínea quando você consome carboidratos. Na sua última refeição, tá? Que no caso vamos dizer que foi à noite. Aí você teve lá
a sua insulina estava lá em ação, e aí o seu período em jejum, né, a insulina, como ela só é disparada quando você come, você não comeu, então ela vai diminuindo no seu sangue. Então a gente tem aquela baixa de insulina, diminui a insulina. E o que acontece quando a minha insulina está mais baixa? Quando tem essa queda da insulina no meu sangue, isso é ruim, Daisy? Não, isso é bom. Pra quê? Promove emagrecimento, então uma insulina baixa me ajuda a acessar os meus estoques de gordura, né? Então, sabe aquela gordurinha lá da sua pochetinha, aqui atrás do sutiã, aqui, ó, que a gente vira assim, faz aquele pneuzinho, o nosso papinho, a gordurinha aqui do tchau, né? Então, assim, ela fica trancadinha ali no seu corpo. Só que baixou a sua insulina, desbloqueia lá. É como se abrisse. Oba, vamos poder usar essa gordura aqui. Bota essa gordura para queimar. Insulina baixa, bota a gordura para queimar. E durante o jejum, a gente baixa muito a nossa insulina. Então, favorece o emagrecimento. Olha que maravilha. Mas não adianta só fazer jejum, a gente vai falar sobre o que comer, né, na sua janela de alimentação. Já vai falar sobre isso. Outra coisa que o jejum ajuda muito, como ele baixa essa insulina, ele é muito benéfico para quem tem o diabetes tipo 2. Simplesmente vai fazer jejum quem tem diabetes tipo 2 porque é bom? Não, ela vai fazer com acompanhamento médico e nutricional, tá? Porque a pessoa que tem diabetes tipo 2 e toma medicamento, o medicamento também vai fazer isso. Então, se a gente fizer a dieta e a medicação, duas coisas para uma finalidade só, essa pessoa pode passar mal. Então, por isso que ela precisa estar alinhada com o médico, com o nutricionista, tá? Porque precisa diminuir a dosagem do remédio. Gente, o jejum é maravilhoso, ele consegue até te ajudar a diminuir os seus remédios. Ou, para quem, por exemplo, tem pré-diabetes, pode reverter esse pré-diabetes. Bem facinho, tá? Bem facinho, que eu quis dizer assim, em pouco tempo, se você for adepto ao jejum, se você começar a praticar o jejum de forma correta, né, melhorar a qualidade da sua alimentação, rapidinho você reverte esse pré-diabetes. Lembrando que não adianta fazer dieta por um tempo, comer melhor por um tempo, fazer jejum por um tempo e depois voltar aos velhos hábitos, né? Por isso que no diabetes tipo 2, o que mais a gente precisa trabalhar, no pré-diabetes também, o pré-diabetes é um pezinho lá no diabetes tipo 2, né? Então a gente precisa mudar o comportamento. Então, gente, emagrecimento, principalmente feminino, tá? A gente precisa olhar muito para o nosso comportamento, para os nossos hábitos, para as nossas emoções. Inclusive, na próxima terça-feira, às 7 horas da manhã, a nossa pílula será sobre comer emoções, comer emocional, né? Você anda comendo suas emoções? Se você anda comendo suas emoções, você não pode perder terça, tá? Então, no diabetes tipo 2, no pré-diabetes, a gente precisa trabalhar esse comportamental, né? Não adianta fazer por um período e voltar, porque daí volta, não adianta. Qual é a dieta boa para emagrecer e se manter magro? Aquela que você faz para sempre, que você consegue manter, tá? A que você faz vai te emagrecer, tá? Então, ele é ótimo, excelente o jejum para reverter diabetes tipo 2, né? Outra coisa que o jejum está associado, inclusive, né, teve um médico que ganhou o prêmio Nobel lá em 2016, porque ele trouxe, né, essa informação que o jejum promove a autofagia, e a autofagia está ligada com a longevidade, então a pessoa vive mais, a pessoa que faz jejum, ela pode viver mais, tá? Se ela tiver bons hábitos, né, de vida também, não somente o jejum. Gente, tudo quando a gente aborda esse tema, tipo longevidade, o que faz viver mais, são vários pilares que a gente precisa trabalhar. Não é apenas a alimentação é um pilar bem grande que vai sustentar muito disso, mas a atividade física é um outro pilar muito grande aí, também vai sustentar isso. Cuidar da sua mente, né? Cuidar do seu sono, ter um bom manejo do estresse. O que é um bom manejo do estresse? É ter alternativas no seu dia para aliviar as tensões, né? Aprender a aliviar as suas tensões e não simplesmente fugir, né, disso, colocar para debaixo do tapete. Tudo que a gente fica escondendo muito tempo, quando vem à tona, ele vem em forma de alguma doença, né? A gente chama isso de somatização. A pessoa vai, ao longo da vida, fazendo tantas coisas que prejudicam o seu corpo sem se dar conta, porque vai colocando embaixo do tapete, né? E aí, quando vem à tona, vem aí uma doença autoimune, né? Uma coisa que não é tão legal de lidar.
mas tem como lidar bem, tá? Tem como tratar, tudo tem tratamento, gente, tudo tem tratamento. A gente cuidando de você, você pode melhorar todas as suas questões de saúde, sabe? Melhorar bastante, né? Mas a pessoa tem que estar disposta a cuidar desses pilares que eu falei pra vocês, né? A alimentação, que é um mega pilar, a atividade física, gente, não tem como ter saúde sem ter atividade física, né? O sedentarismo, ele tá ligado só com coisas ruins, né? Com doenças, né? Com declínio mental. Então, a pessoa que pratica atividade física, que entendeu que a atividade física é um remédio, tá? Mas não tô doente desde então, mas você vai começar a tomar esse remédio pra não ficar, tá? Então, assim, quem já entendeu, é o famoso aceita que dói menos. Ai, não gosto, mas aceita que dói menos, pega pra você, vai fazer bem, vai só fazer bem. Então, a gente precisa cuidar de todos esses pilares, né? A saúde, ele não é uma coisa isolada só. São vários fatores que te levam a adoecer e também que vão te levar a ter mais saúde, né? Então, quando a gente fala de longevidade e jejum, a gente fala da autofagia. O que é? Vou explicar bem legalmente aqui pra você entender. Pensa que a gente tem um restaurante que funciona das 7 da manhã às 7 da noite, tá? 7 da noite fecha o restaurante. Esse restaurante é você, digamos assim, né? Então, 7 da noite não tem mais comida pra servir. Não vai mais servir. Por que não vai mais servir mais comida desde 7 da noite? Porque 7 horas começa a limpeza. Então começa a chegar o pessoal da limpeza. Vai lavar a cozinha, vai limpar a coifa, o fogão. Cozinhou o dia inteiro, né? Tá tudo sujo, vai ter que limpar aquele fogão. Tem muita bagunça, tem que organizar o estoque. Então não dá pra servir comida depois das 7 da noite. Esse é o seu intestino, tá? Então assim, o nosso corpo foi feito para absorver melhor os alimentos durante o dia. Então, enquanto tem sol, né? E quando o sol vai embora, é o seu horário melhor de você se alimentar, tá? Você vai absorver melhor os nutrientes, vai ter uma boa digestão. Quanto mais tarde da noite for ficando, piora a digestão, aumenta a chance de você ter refluxo, ter azia, de você deitar e ter um pesadelo, né? Come e deita, tem um pesadelo. Por quê? Fechou o restaurante. Não tem funcionário ali fazendo comidinha, né? Tem funcionário aqui fazendo limpeza, né? Fazer a limpeza e fazer comida são coisas diferentes. O que seria o fazer comida no nosso corpo? É liberar hormônios pra facilitar a sua digestão. Então vai liberar a bile lá pra você emulsificar as gorduras e poder absorver melhor essas gorduras. A insulina, que é o hormônio que vai ser liberado lá para mandar essa glicose para dentro da célula, porque excesso de glicose lá na corrente sanguínea é perigo, alerta, né? O seu cérebro começa muita glicose, então manda insulina lá, bota essa glicose para dentro da célula, começa a absorver esses nutrientes. Tudo isso é um conjunto que o teu corpo faz, é uma orquestra, assim, a coisa mais linda, nosso corpo é perfeito, gente. Então, né, o alimento chega lá no estômago, né? Então começa lá os ácidos quebrar, né? Pra mandar pro seu intestino, aí já recebe ali a bile, aí começa o seu intestino começa a absorver aqueles nutrientes. É lindo. Só que conforme vai ficando de noite, fecha o restaurante, lembra? Vai lentificando isso. Por quê? Esse horário é o horário que o seu corpo vai fazer as limpezas. O intestino faz essa limpeza. É a hora que ele usa, que é para estar mais tranquilo, né, para fazer a sua autofagia. Então, o que seria essa autofagia, assim? É como se lá no nosso corpo, lá no nosso intestino, ele começasse a passar um scanner pelas células. Sabe quando a gente vai no mercado e a moça passa pip, 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 pip? É como se fosse lá, né, a caixa do supermercado. Passa pela célula, pip, célula boa, pip, opa! Essa célula aqui tá com uma proteína não identificada. Essa proteína aqui não tá... Proteína... né? Não é a proteína que a gente come, né? É a proteína que tem lá dentro da célula, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma coisa não identificada aqui. Pi, 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 pi. Aí o que acontece, né? Ele liga um alerta ali e ele vai o quê? Degradar essa célula. O que é degradar essa célula? Né? É a autofagia. Ele vai, né, destruir ela e eliminar. E o que seria isso, digamos assim? Por exemplo, a gente sabe que o câncer são células tumorais. Então, são células anormais que o nosso corpo começa a produzir, digamos assim, tá? Então, todas as células tumorais, elas começaram assim, né? Então, assim, se a pessoa fizesse mais jejuns, né? Ela se alimentasse
pelo menos respeitasse um jejum de 12 horas, digamos assim, né? O corpo dela poderia fazer essa limpeza e se auto-limpar o tempo todo, todos os dias, né? Esse processo de autofagia que acontece principalmente quando você está em jejum. Então, quando você faz um jejum de 12 horas, você ajuda muito o seu... O que é um jejum de 12 horas, gente? É um jejum básico que a gente faz para fazer exame, né? Todas as pessoas deveriam fazer todos os dias, né? Não é perigoso de jeito nenhum, né? Tem gente que sofre para ficar 6 horas em jejum, né? Isso é o excesso de alimentação, é o excesso de estímulo. A pessoa tá tão habituada que a alimentação é um hábito, ela nem é algo necessário, é um hábito. Eu preciso comer, não consigo ficar sem comer. Então, às vezes a pessoa come 11 horas da noite, aí acorda cedinho, já come de novo e não dá esse tempo pro seu corpo fazer a limpeza. Lembra? Os funcionários chegam lá, como é que eu vou limpar isso aqui? Tem gente comendo, o restaurante tá lotado, não tem como limpar, né? Então, lembra, quanto mais tarde, pior a digestão, pior pro seu corpo. Seu corpo, essa hora, ele quer fazer a autofagia, ele quer limpar. E durante o jejum, então um jejum de... quanto mais horas de jejum, melhor a autofagia, tá? Então, assim, a boa autofagia é 24 horas de jejum, 36 horas de jejum. Aí o seu corpo tá passando aquele scanner maravilhoso lá, né? Claro que não é isso que eu tô falando aqui pra você. Jejum a gente começa com 12 horas, como eu falei, né? E aí, 2, 3 dias depois, tenta de novo o jejum. Vou tentar 13 horas, ver se eu consigo. Depois eu tento 14, depois eu tento 15, depois eu tento 16. Mas é sempre assim, respeitando o seu corpo, tá? Porque se você usa o jejum como algo punitivo, tipo, ai, comi demais, agora eu vou fazer jejum também, porque, né, como algo ruim, não é legal. Porque aí a chance de passar mal é muito grande. Você tem que fazer jejum simplesmente porque você não está com fome, porque o seu corpo está adaptado. Lembra que eu falei que quando baixa a nossa insulina, a nossa reserva de gordura, ela fica lá disponível, tipo, oi, me usa, me usa aqui. É nessa hora, né, que você tá em jejum, que o seu corpo está se alimentando, né, usando a sua própria gordura para se alimentar. Então, por isso que o jejum, as pessoas acham que vai fazer jejum e vai ficar morrendo de fome. Não, a gente fica saciada. A gente quebra jejum. Às vezes que eu fiz jejum de 24 horas, que foi o meu máximo, eu quebrei o meu jejum sem fome nenhuma. O que é quebrar o jejum sem fome nenhuma? É tipo, cara, eu não quero comer, eu não tô com fome, mas eu sei que eu preciso me alimentar, né? Vai ficar sem comer pra sempre? Não existe isso, tá? Então, o jejum feito da forma correta não dá fome, tá? Se você fez jejum e ficou com fome, talvez você não estivesse preparado o suficiente pra isso, né? E aí você precisa olhar para como tá a sua janela de alimentação. Então, como eu falei, não adianta você ter uma alimentação toda errada, baseada em farinha, beber a bebida alcoólica, comer açúcar todo dia e querer fazer jejum. Porque você vai primeiro que jogar esse jejum fora, né? Lembra que eu falei que durante o jejum a nossa insulina despenca, ela fica bem baixinha? Isso diminui muito fome. Insulina alta dá fome toda hora, né? Diminui muita fome, ela dá muita saciedade, né? E aí, o que acontece? Você vai lá, faz um jejumzão lindo, 16 horas, digamos assim. E aí você quebra esse jejum comendo um monte de carboidrato. Vai dar bom? Não vai. Porque essa insulina que estava bem baixinha, ótimo, excelente, ajuda a desinflamar, perfeito, né? Melhora até o seu cognitivo, aqui, até o seu mental. Inclusive, esse é um dos benefícios do jejum. Aumenta foco, concentração, aumenta a sua produtividade, porque se você não tá pensando em comer ou fazer comida, você vai ocupar seu tempo, né? Porque se você não ocupa o tempo, cabeça vazia é o quê? Oficina do carboidrato, você vai sem comer. Então, você ocupa seu tempo, você fica mais produtiva, né? Mas o que acontece? Se você quebra esse jejum com carboidratos, a sua insulina que estava baixinha, você dá um pico nela, você dispara ela, né? Por isso que precisa saber fazer o jejum, quebrar o jejum. Como é a melhor forma de quebrar o jejum, Daisy? Com vegetais, né? Então, assim, é a hora do almoço, capricha numa salada, então põe lá folhas, tomate, cenoura, põe pepino, bastante fibras, né? Porque para evitar esse pico, né? Gorduras boas, então você vai lá dar uma regadinha de azeite, cuidado que a gordura boa, ela é boa, mas o excesso não é bom pra nada, né? Então assim, uma regadinha de azeite, você pode pôr até castanhas nessa salada, ou umas lascas de queijo parmesão ali, fica perfeito, né? Fibras, gorduras boas, uma boa proteína, então um filé, né? Pode ser um filé de carne, um bife bonito lá, um filé de frango, ou um frango com pelinha lá, aquela coxa sobre coxa assada deliciosa.
Lembra que a gordura que faz mal é a gordura da indústria, tá? A gordura que Deus fez, né? A gordura presente naturalmente nas carnes não é ruim. O que é ruim é o excesso dela. Então, se você já é um adepto do jejum, você pode consumir essas carnes mais gordas assim, né? Sem tanta preocupação, porque essa gordura boa vai te ajudar o quê? Em ter mais saciedade. Então, assim, comer um pouco mais de gordura na última refeição, antes de você fazer jejum, também é excelente, vai te dar muito mais saciedade, você vai ficar bem mais preparada, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Ótima noite que faz. Ótimo no que faz. Obrigada, Cris. Achei que ela tava perguntando sobre o jejum. Então, né? Uma boa alimentação na sua janela. Então, digamos que tá fazendo 16 horas, né? Você já tá tranquila e tal. Ou você quer quebrar de manhã. Desde eu pulei o meu jantar. Como seria um café da manhã ideal para eu, né, quebrar o meu jejum? O nosso melhor do mundo. O que é o melhor do mundo? Os ovinhos, né? Então, ovo é um excelente alimento para você quebrar o seu jejum, tá? Pode regar um pouco de azeite ali, tanto faz mexido, na manteiga, cozido. Eu estou numa fase que eu amo ovo cozido, desde que o Henry nasceu, meu filho de 7, vai fazer 7 meses já. Meu filho de 6 meses, quase 7. Eu só tenho comido ovo cozido e eu amo, né? Pra emagrecer tem que comer ovo cozido, eu não gosto. Não, gente, é preferência, eu gosto, tá? Eu tenho preferido mais do que o mexido, né? Eu gosto do mexido também. Fala assim, Daisy, você quer ovo como agora? Cozido, né? E aí põe um pouco de azeite, tempera ali. Depois dos ovos, você pode sim comer uma fruta, mas fruta tem carboidrato, eu tava de jejum, mas são bons carboidratos. Se você usar frutas como sobremesa, gente, vocês não precisam ter medo delas, tá? Frutas são bons carboidratos, boas fontes de açúcar. Esse açúcar sim vai te fazer bem, tá? Principalmente se for consumido como uma sobremesa. Então, por exemplo, de manhã eu gosto de comer ovinho com mamão, né? Então, come os ovos e depois o mamão. Maravilhoso, maravilhoso, uma refeição incrível, tá? Ou você pode comer uma outra fruta. Ou, é café da manhã. Posso comer ovo com tomate? Pode. Com cebola? Pode. Tem gente que gosta, né? Posso colocar espinafre no meu ovo? Pode, né? Entra como fibras aí. Uma excelente forma de quebrar o jejum, tá? Então, lembrando que para fazer o jejum, você precisa ser adepto da comida de verdade, de ter uma alimentação mais baixa em carboidratos refinados, né? Então, assim, evita os farináceos, aquela pessoa que come muito e aí faz o jejum, não vai fazer esse jejum da forma certa, né? Então, lembra, o jejum é porque eu não tenho fome, eu consigo fazer ele tranquilamente. Fazer jejum passando mal tá errado. Se você fez jejum e passou mal, você fez errado. Alguma coisa errada você fez. Ou você comeu por pouco tempo comida limpa e já quis ir pro jejum. O jejum, ele é um segundo estágio, né, da alimentação saudável. Ele é algo que vai ocorrer naturalmente. Então, o primeiro estágio precisa sempre ser melhorar a qualidade da nossa alimentação, tá? Então, a gente já tá dando nosso horário aqui da nossa live, tá? Pra quem não sabe, eu gosto de falar no máximo meia hora, porque é um tempo tranquilo pra você colocar aí, pra você escutar enquanto você tá assistindo, quando você tá lavando uma louça, quando tá fazendo um almoço, né? Pra você, quando você tá fazendo mercado, sei lá, você põe lá no foninho e escuta, é um tempo tranquilo, então meia hora que eu gosto de fazer. Mas deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Melhor forma de começar é de quebrar, falei, né? Falei sobre a hidratação, então precisa beber muita água. E lembrar, gente, eu tenho até uma frase do tá com fome, come, né? Então, tô de jejum, sentir fome, é hora de comer, certo? Lembrando que quando você tá bastante tempo comendo limpo, né? Você consegue até burlar a fome, é normal isso, porque a fome ela vem em ondas, tá? Então, você sente fome. E aí, às vezes, naquele momento que você tá com fome, você não consegue parar pra comer. E aí, passa um tempo, você toma um copo de água, a fome vai embora. Daqui a pouco ela vai voltar em ondas, tá? Então, assim, mas não é algo que eu aconselho você ficar burlando essa fome no começo. No começo, tô começando a fazer jejum, primeiro sinal de fome, come. Mas eu queria fazer 16 horas, eu fiz só 13. Tudo bem. Depois de amanhã, né, que é o jejum intermitente, então é dia sim, dia não. Dia sim, 2 dias não, tá? Você vai tentar as suas 14 horas. Não tem como você ir do 12 pro 16 direto, tá? Até tem, se você não sentiu fome, tá se sentindo bem, avalia todo o contexto. Você tá se sentindo bem? Não tá com dor de cabeça?
não tá com fome, tá produzindo legal, tá conseguindo pensar legal, então vai. Ai não, Deise, eu já tô com fome, minha cabeça já tá aquela dorzinha começando, né? Eu já não tô conseguindo me concentrar. Então, opa, então o seu corpo está te falando que tá na hora de comer. E aí você para e come, tá? Fazendo dessa forma, você vai sempre ter o jejum como um aliado, né? O dia que tá corrido, bota pro almoço aí, deixa eu aproveitar amanhã aqui pra produzir, para fazer o meu trabalho, porque o meu corpo está adaptado ao jejum. Então você vai usar ele como um aliado aí na sua vida e também ajuda no emagrecimento, né? Porque pensa, um dia você come lá X calorias, no outro dia você come menos, porque você tirou uma refeição. No outro dia você come X calorias lá, no outro dia você come um pouco menos. Esse intermitente ajuda muito no emagrecimento. Por isso que quando eu faço os meus grupos de emagrecimento também, eu mudo a estratégia. Às vezes, né, pode ser que você comece a fazer a low carb e emagreça lá 30 quilos só com a low carb. Mas o corpo tende a se acostumar com a estratégia. Por isso que variar as estratégias ajuda no emagrecimento, né? Quem tem muitos quilos para perder. Então a gente faz low carb, de repente a gente faz um jejum, aí a gente faz uns 5 dias de cetogênica, aí faz mais low carb, aí faz um protocolo 7 dias detox e vai mudando. Essas mudanças, né, geram emagrecimento, tá? Lembrando que todos os meus protocolos são baseados em comida de verdade. Agora a gente começou um grupo no domingo, né? São 4 dias aí no grupo novo que a gente tá fazendo bicho e planta, que é uma estratégia alternativa não, anti-inflamatória, não tirei isso. Anti-inflamatória e a low carb em conjunto. Eu sempre gosto de trabalhar a low carb em conjunto, porque a low carb é uma estratégia mais tranquila, né? Muito gostosa, é mais fácil de levar. Eu emagreci com a low carb e é a estratégia que eu uso hoje para manter o meu emagrecimento. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então não percam, na próxima terça a gente vai falar sobre comer emocional, comer as emoções. Se você anda comendo muito as suas emoções, chega no final do dia, você é cheio do eu mereço, hoje pode, ai, porque deu tudo errado, eu vou comer mesmo, ai, você precisa assistir, tá bom? Chega de ficar comendo as suas emoções. Eu vou te falar como que eu faço no meu dia a dia, porque todo mundo tem o comer emocional, tá? Como que eu identifico esses gatilhos aí pra te ajudar. Se essa live te ajudou, não esquece de curtir, tá, monstrinha? Porque isso me ajuda muito. Comenta aqui alguma coisa se você ficou com dúvida, né? E se você acha que foi bom pra você, encaminha pra alguma amiga aí, que pode ser que ajude ela também. Adorei, monstrinha. A gente se vê já já nos stories. Beijo!